E Jesus lhes disse: Segui-me e farei de vós pescadores de homens. Mateus 4:19. Na festa de hoje do apóstolo Santo André, o evangelho que a igreja propõe é esse do chamado dos 4 primeiros discípulos, os apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores. Jesus passa ao longo do mar da Galileia e lança sua rede e pega 4 peixões. Aparentemente seriam peixes desprezados pelos entendidos, pelos sábios deste mundo, mas Jesus escolhe esses 4 primeiros pescadores para fazer deles pescadores de homens. Então, nessa primeira rede de pesca que Jesus joga para pescar esses homens, aparentemente foi uma pesca muito pouco produtiva, se a gente pensar em termos numéricos, só pegou 4, mas para Deus não importa esse número. Na verdade, Jesus estava pegando muito mais peixes, muito mais homens com esses 4 primeiros que pescaram tantos outros ao longo da história da igreja. A gente sabe que eles construíram ao longo das suas vidas, eles foram sendo formados por Jesus. Eles não estavam prontos. Jesus diz: farei de vós. Eles ainda não eram pescadores de homens, eram pescadores de peixes. E a partir daquele primeiro chamado, daquele primeiro encontro, Jesus chama aqueles 4 primeiros e vai fazer deles pescadores de homem. Foi uma tarefa que levou pelo menos 3 anos de vida pública, ensinando pacientemente àqueles 12. Jesus tem toda a paciência do mundo para com os seus apóstolos, porque sabe que depois eles irão ir ao mundo inteiro, como Jesus os ordena no final da sua vida, depois da sua ressurreição e antes da sua subida aos céus, né? Ir por todo mundo, né? Retrata Mateus lá no fim do seu evangelho. Jesus também compara o reino dos céus a uma rede. O próprio Mateus, lá em Mateus 13, também tem uma das parábolas do reino, exatamente a parábola da rede, que pega todo tipo de peixe. E depois os pescadores, à margem, vão separar os peixes bons para as vasilhas e os maus vão ser lançados fora. Então o reino de Deus é como essa rede. O reino de Deus, Deus não nos manda escolher os peixes antes de jogar a rede. Jesus manda que a rede seja lançada e depois esses peixes serão escolhidos, serão separados. Cabe ao mestre, cabe a ele depois separar os bons e os maus. Também na parábola do joio e do trigo, também Jesus permite que o joio nasça junto com o trigo. E no fim, os anjos vão recolher o celeiro, vão recolher o trigo no celeiro e vai depois queimar a palha, o joio. Então, o que fica no evangelho de hoje? Primeiro, a indignidade, a incapacidade de responder ao chamado. Haveria talvez dezenas, centenas de pescadores ali próximo ao mar da Galileia. Ali Jesus estava em Cafarnaum, mas haviam outras cidades ao longo do mar da Galileia e dezenas, talvez centenas de pescadores. E Jesus vai escolher Pedro, André, Tiago e João. E Jesus passa também e nos chama a cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós. E quando ele lançou sua rede sobre nós para nos chamar, ele sabe que tipo de peixe, que tipo de pessoa somos para o seu reino, para lançar a rede para outras pessoas. Então, o primeiro ponto nesse evangelho é a incapacidade da nossa parte de responder, porque é pura misericórdia. Tem um quadro do pintor Caravaggio, que igualmente do pintor, quando ele pintou Mateus espantado olha para Jesus como se dissesse: eu? Também Caravaggio pinta o chamado de Pedro e André, e também André se apontando e dizendo: eu? Mostrando a sua incapacidade, a sua indignidade, estranhando: por que eu? Logo eu. O Senhor conhece
conheci André e conhece a cada um de nós. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia, de aceitarmos com humildade, aceitarmos com a nossa capacidade, com o jeito que somos, com os dons e talentos que Ele já nos deu, mas também com todas as nossas fraquezas e incapacidade de corresponder, porque quem dá a graça é Ele. Se o próprio Jesus tivesse escolhido os doutores mais sabidos e entendidos da Galileia, Ele talvez não tivesse a resposta que teve em chamar Pedro, André, Tiago e João. Como também Ele conhece e sabe que a cada um de nós, o chamado que Ele faz, que Ele continua fazendo a cada um de nós, tem uma razão de ser. Deus te dê esta graça de corresponder, de responder a esse chamado nesta festa do apóstolo Santo André. Santo André, rogai por nós. Deus te abençoe e até amanhã.